hoje a gente não vai falar sobre código. Hoje a gente não vai falar sobre tecnologia. Vamos falar sobre uma coisa que também é muito importante para você que trabalha com programação, que é a saúde mental. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência recente, que eu tive que parar no hospital por um colapso que eu tive. E acho que esse é um tema muito importante pra gente discutir, né? Porque diz respeito à nossa vida, principalmente. Então, bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um canal de tecnologia que não fala só sobre temas técnicos, sobre roadmap e tudo mais. Eu tô aqui para te orientar na sua carreira e também compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês. Eu vou falar sobre um tópico muito importante, que é justamente a saúde mental, que é o burnout. Tendo em vista que eu passei por uma situação assim muito complicada recentemente. Eu até pensei se eu deveria trazer esse conteúdo aqui pro canal, porque era um tópico meio difícil de falar, porque eu não tinha certeza de nada, né? Então, em um certo ponto, eu tava investigando por que eu tive um mal súbito. E foi justamente isso que aconteceu. Do dia pra noite, um certo dia, eu desmaiei, tive uma convulsão e meio que sem explicação. E a gente foi tentar ir atrás dos motivos e foi justamente essa questão que me deixou bem apreensiva sobre compartilhar ou não sobre isso, porque eu não sabia de fato qual que tinha sido a causa raiz, digamos assim, desse meu colapso, né? Até eu compreender em um certo tempo que isso toca em um ponto muito importante, que é justamente a saúde mental, é você estar sobrecarregado, é o que o estresse pode causar no seu corpo. E é importante a gente falar sobre isso. Na pesquisa recente do Stack Overflow, inclusive, eles adicionaram perguntas a mais para entender essa questão de saúde mental. E a gente viu que a maioria dos programadores não estão felizes com o seu trabalho. É um ponto que pode estar afetando muitas pessoas e eu aqui falando da minha experiência, às vezes eu posso te ajudar de alguma forma. Porque eu acho que tem muito essa questão quando a gente fala de compartilhar nas redes sociais, a gente sempre compartilha a melhor parte da nossa vida, né? E quando a gente fala de influenciador digital, eu não gosto dessa palavra, tá? Eu sou criadora de conteúdo, eu não quero influenciar ninguém, eu quero trazer informação, eu quero ajudar, mas quando a gente fala de influenciador digital, a gente tá sempre gerando conteúdo, compartilhando na nossa vida, mas a gente compartilha os momentos bons, né? Eu não vou ficar postando todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas na internet, porque senão vocês vão chorar comigo. Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas. Então, é legal a gente entender que esse lado cor-de-rosa, LinkedIn, né, que a gente posta, essa não é a verdade o tempo inteiro, né? Essa é uma parte da verdade, digamos assim, mas tem a outra parte que é, cara, tô trabalhando pra caramba, tô sobrecarregada, porque além de eu trabalhar 8 horas por dia como programadora, né? Tem muitas pessoas que não sabem, mas além de criar conteúdo, na verdade, criar conteúdo não é a minha atividade principal. Eu trabalho com programação e é por justamente trabalhar com programação que eu tenho um canal no YouTube para poder compartilhar sobre isso. Então eu tenho que conciliar as duas coisas e acaba sobrecarregando de uma forma tremenda. E não é só comigo, acho que muitas pessoas se sentem sobrecarregadas ali na vida com uma série de coisas que precisam fazer. E a própria natureza do nosso trabalho com programação, como resolvedores de problema, é algo que acaba enfatizando ou amplificando esse problema do estresse na nossa vida. E quando a gente fala de estresse, ansiedade que isso gera, né, principalmente, né, as frustrações que a gente tem na nossa carreira, é algo que está muito latente ali quando você conversa com a comunidade. Até o Código-Fonte trouxe isso na nova pesquisa que eles fizeram, né, de 2024, e lá você pode ver que a maioria das pessoas tem algum transtorno em relação à ansiedade, depressão, alguma coisa nesse tipo. Então, assim, é algo realmente preocupante. E a minha ideia de estar conversando aqui com vocês, de falar sobre isso abertamente, sobre algo que aconteceu comigo, é justamente falar que é preciso se dar prioridade. Eu levei durante muito tempo com a barriga e empurrei, e eu acho que é muito importante você não continuar levando isso com a barriga, porque em algum momento isso pode estourar. E você não sabe como que isso vai estourar. No meu caso, eu simplesmente tive uma convulsão, uma coisa que nunca aconteceu em toda a minha vida. De verdade. E foi assustador. Foi assustador porque em um certo momento eu pensei que do dia pra noite a Carol poderia não existir mais. E o que eu deixei nesse sentido? O que eu estava fazendo com a minha vida, né? Será que eu estava tendo tempo de descanso? Será que eu estava vivendo realmente além do trabalho? Então eu acho que esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração aqui. A vida além do trabalho. O trabalho ele é uma parte da sua vida. A programação ela é uma parte ali da sua vida, mas ela não é a sua vida e não deve ser. Essa coisa de romantizar ali a rotina de um programador de sucesso que acorda 5 horas da manhã, vai estudar e papapá, ele vive e respira a programação, a gente não deve romantizar isso. Isso não é saudável, galera. Você precisa ter uma vida além disso, você precisa fazer hobbies, você precisa fazer coisas que te tirem desse loop infinito, porque resolver problemas o tempo inteiro, trabalhar com isso,
pode te deixar louco à medida do tempo, tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E buscar ajuda. Se você sentir nesse momento que você está assistindo esse vídeo, que você se encontra nessa situação angustiante, se você sentir que você está ansioso, que você está depressivo até com o seu trabalho ou algo do tipo, busque ajuda. É muito importante buscar ajuda, porque assim como eu disse, você não sabe quando isso vai estourar e como isso vai estourar. Você não tem controle sobre isso. Acho que uma coisa que eu aprendi é justamente isso. Você não pode controlar isso. E a melhor coisa que você pode fazer é cuidar de você. Então, busque ajuda. Buscar ajuda, fazer terapia é muito importante para que você consiga, de fato, conciliar bem a sua profissão, a sua vida pessoal. E lembra que quando a gente fala em ser um profissional produtivo e tudo mais, a gente não tá falando de ser workaholic. E ser produtivo também vai depender da sua saúde mental. Eu já falei aqui várias vezes que não adianta você ter ali metas surreais de aprender as coisas rápido e se sobrecarregar, porque o nosso cérebro, ele não funciona bem sob estresse. Então, o que vai acontecer se você continuar se estressando ao limite é que você vai cair na sua produtividade com o tempo e vai ser muito pior. Então, cuidar disso quanto antes é importante. Bom, você já deve saber que a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, mas muito além da quantidade, da qualidade dos materiais que ela oferece, né? Com uma única assinatura você tem acesso a mais de 1.500 cursos na área de tecnologia. Tudo na Alura é pensado na experiência para que você se sinta orientado durante os seus estudos. Então, além de uma comunidade incrível que você vai ter acesso lá, que faz toda a diferença quando você está estudando, a Alura tem diversos recursos para te orientar, como é o caso da Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que serve não só para te orientar sobre os materiais mais alinhados com seus objetivos para você estudar, mas também serve como um assistente para tirar dúvida diretamente quando você estiver estudando. Além disso, a Alura tem informações completas, que são cursos organizados em trilhas muito bem estruturadas para que você entenda cada passo que você precisa dar na sua jornada. E como a Alura é minha parceira, eu tenho um link especial que eu vou deixar na descrição do vídeo, no QR Code aqui da tela, que te garante 15% de desconto para começar 2025 com tudo, né? Então, não deixe de conferir. E aí eu trago uma reflexão. Por que a nossa profissão é tão estressante? Por que muitas pessoas têm burnout na programação? Eu vou ler um artigo aqui para vocês que traz justamente essa reflexão e vamos falar sobre isso. Bom, esse é o artigo que eu trouxe pra gente ler hoje, que é o porquê a maioria dos programadores se esgota após os 40 anos. No caso, acho que eu tô esgotando antes, mas nem vou chegar lá. Ó, eu programo desde os 14 anos e começou como um hobby e acabou se tornando a minha profissão. Muitas pessoas invejam os desenvolvedores de software, eles acreditam que podem ganhar um bom dinheiro, evitar lidar com pessoas e trabalhar em casa. O primeiro ponto é verdade, mas você também precisa ser bom nisso. E como a maioria dos funcionários, seu salário é limitado. O segundo não é verdadeiro e o terceiro depende da situação. Trabalhar em casa nem sempre foi uma opção e muitas empresas agora querem que seus funcionários voltem ao escritório, então também pode não ser uma possibilidade no futuro. É o sonho de muitas pessoas trabalhar de forma flexível, de qualquer lugar do mundo e ganhar uma quantidade considerável de dinheiro ao mesmo tempo. Mas eu vou até dizer assim, cara, eu sou super defensora do trabalho remoto, tá? Mas eu sei o quanto o trabalho remoto ele pode te isolar do mundo se você não cuidar muito bem disso. Então, tipo, até nesse sentido a gente precisa ter um cuidado para que você não se isole completamente ali, porque isso para a saúde mental também é importante. Mas se você é funcionário de uma empresa e trabalha em equipe, nunca será tão flexível quanto um empreendedor de negócios individual. Mas é claro que empreender também tem outras preocupações, né? A maioria das empresas não permite que os funcionários trabalhem de qualquer lugar, mesmo que sejam remotos, né? Espera-se que você participe de reuniões diárias e inúteis todos os dias. Então, por que muitos engenheiros de software experimentam esgotamento após os 40 anos? Há muitas razões e eu coletei algumas informações. Bora lá. Como é construir um software? Vamos começar com a declaração provocativa. Ninguém sabe como construir um software nessa indústria. A pessoa tá meio frustrada. Existem inúmeras visões e opiniões diferentes, muitos paradigmas, linguagens, programação diferente, uma infinidade de metodologias de software. E a gente lida com isso o tempo inteiro, né? Vamos supor, você trabalha com uma tecnologia, mas tem outra tecnologia que resolve o mesmo problema, e aí você tem comunidades brigando entre si, e aí você tem aquele excesso de informação, e às vezes até dentro do seu próprio time, né? Depois de quase 60 anos, as pessoas ainda discutem se programação orientada ao objeto foi um erro ou não. Algumas pessoas dizem que a digitação estática é essencial, enquanto outras escrevem software de missão crítica em linguagens digitadas automaticamente. Outras utilizam low code. Alguns desenvolvedores preferem escrever pequenas funções e compô-las juntas, enquanto outros gostam de procedimentos gigantes, porque tudo está no mesmo lugar.
formas diferentes de resolver o mesmo problema. Espera-se que você trabalhe em uma equipe cheia de todos esses tipos de diferentes pessoas. É como 10 pessoas, cada uma com estilos diferentes, escrevendo o mesmo livro, onde cada parágrafo é escrito por outra pessoa. Muitas vezes você também está modificando as frases dos outros. Eu acho que aqui, assim, ele tá falando sobre um ponto que até apareceu na pesquisa do Stack Overflow, mas é sobre code base, né? Eu acho que a frustração de muitas pessoas com a programação é, às vezes, o projeto que você tá trabalhando não te permite explorar, às vezes, até o máximo ali que você poderia entregar, né? Existe burocracia, existe limitação, existe sistema legado, então não é o mundo perfeito que você estuda ali, que você pode aplicar as melhores técnicas. Até nesse sentido, pode ser frustrante, porque às vezes, esse é um relato de muitas pessoas que já escreveram aqui no canal, que é assim, poxa, Carol, eu tô estagnado porque o projeto que eu trabalho tá estagnado, e eles não, assim, eu não consigo utilizar as coisas que eu estudo lá. Isso é frustrante, né? E realmente eu entendo que é frustrante, é um fator que te deixa desanimado, porque te tira a perspectiva de futuro, né? De certa forma, tipo, o seu trabalho tá te frustrando porque você não consegue aplicar aquilo que você estuda, porque você sente que você não tá evoluindo. Programação é desgastante, resolver problema o dia inteiro é desgastante, e resolver problema é um problema. Problema é aquele tipo de coisa que, se você não resolve, você dorme com ele. E aí, como que você faz para diferenciar isso e para cortar isso, digamos assim, né? Sair do modo Carol programadora para entrar no modo Carol que vai descansar, assistir uma série sem ficar pensando nos problemas, sem ter ansiedade para querer resolver aquele problema logo. Acho que essa chavinha de desligar, para mim, é a parte mais difícil, principalmente trabalhando em casa, porque o remoto você não tem aquela separação física do trabalho. Isso faz com que seja muito fácil que você vá dormir pensando naquele problema, especialmente se você trabalha no seu quarto, né? Pior ainda, porque você literalmente, né, a sua cama tá muito próximo do seu local de trabalho. É muito fácil você ali acabar trabalhando muito mais do que deveria. Aqui ele fala também sobre reuniões inúteis. Embora eu concorde com muitos princípios fundamentais do Agile, a implementação real do Agile na maioria das empresas é chamada de Scrum. O Scrum é um conjunto de regras e reuniões que você deve seguir. A única razão pela qual o Scrum é tão popular é que é fácil de entender, é fácil de implementar, é fácil de ensinar. Mas na realidade, ninguém se tornará magicamente ágil apenas porque segue o Scrum, né? Você tem daily, você tem retro, você tem planning, aqueles rituais que a gente já conhece. Se o time trabalha com isso, você sabe. Pode-se argumentar que o Scrum é um processo inflexível e rígido, oposto pelo Agile. A maioria das reuniões de Scrum, muitas vezes chamadas de rituais, como eu disse, que é o nome mais ridículo de todos os tempos, parecem completamente infantis e bobas. As reuniões que poderiam ser um e-mail. Você deve estimar tarefas usando unidades inventadas, tipo pontos de história, que, assim, que existe uma divergência muito grande ali em relação a o que seriam os pontos, né? Algumas squads consideram como tempo, outras como complexidade, sempre é uma confusão muito grande. Sempre tem, é uma coisa interessante, né? Todo time que eu entrei tem um guia sobre como mensurar os pontos, né? Porque tem parâmetros diferentes que eles consideram nesses pontos de história. Pode ser divertido nas primeiras vezes, mas depois que você fizer isso, a cada 2 semanas acabará começando a perder a cabeça, né? Eu não sei se essa questão dos rituais, assim, pega tanto, mas eu acho que, assim, se você tem um time que tem muitas reuniões, é frustrante também, é desgastante, digamos assim, sabe? Eu acho que a gente podia simplificar muitas coisas de verdade. Por exemplo, cara, se eu tenho uma agenda de reunião de engenharia toda semana, se eu não tenho nenhum tópico para discutir, então tira essa reunião da agenda, sabe? Vai ficar lá falando abobrinha? Não tem porquê, sabe? Acho que é otimizar o tempo de todo mundo também. Até tem gente que fala da daily, né? Que pra que daily? Pra falar que não tá bloqueado, né? Tipo assim, acho que deveria ser... Vamos pensar aqui no seguinte, uma daily eficiente. Alguém tem algum bloqueio? Aí se tiver, fala. Se não tiver, não fala e pronto, segue o trabalho, né? Passar um por um pra falar. Eu também acho que é meio assim, né? Agora ele fala sobre estresse, né? O software deve ser suave ou, em outras palavras, mutável. Caso contrário, poderíamos queimá-lo no hardware. Isso nos permite experimentar novas ideias e experimentar coisas novas. Não é como construir uma ponte ou uma casa, onde você precisa acertar a primeira tentativa. Esse pode ser um ótimo processo exploratório, mas também pode ser estressante para alguém que não gosta de mudanças constantes. E vou ligar isso à questão do Agile, né? Do desenvolvimento ágil, né? Que você nunca tem um fim, você sempre tá melhorando e tal. E a mudança até de requisitos o tempo inteiro pode ser estressante. Já aconteceu várias vezes eu trabalhar em algo que tinha um requisito no início da sprint e no final da sprint mudou o requisito porque na verdade estava mal refinado. Então, quem nunca passou por isso? Quem nunca pegou um
um ticket que não tinha especificação técnica e teve que correr atrás e pontuado ainda, né? Ainda com pontuação, né? Então essas coisas estressam demais porque você tem a pressão, né? Dentro ali do desenvolvimento ágil, desse ciclo de sprint, você tem a pressão de um deadline de entrega que te faz ali ter esse estresse a mais ali durante o seu trabalho, né? Muitos engenheiros de software são designados para rotação de plantão, onde precisam estar preparados para lidar com chamadas urgentes de clientes durante os fins de semana ou à noite. Gente, isso aqui realmente é um negócio que pegou bastante pra mim, de verdade, porque sempre, cara, plantão... Quem gosta de plantão, cara? E aquela tensão o tempo inteiro, você apagando trocentos mil incêndios. Eu não sei, mas eu acho que seria muito mais inteligente uma outra forma de fazer plantão, sabe? Ao invés de você sobrecarregar uma pessoa só com uma série de coisas que ela tem que lidar ali, será que não seria melhor distribuir isso de uma forma diferente, sabe? Tipo, enfim, eu acho que a questão do plantão é um estresse, assim, tremendo. Pelo menos pra mim, a experiência, toda vez que eu tô de plantão, eu fico com palpitações, assim, pensando nas coisas que poderiam dar errado. Isso aqui é algo que me tira do sério, especialmente quando a gente tá lançando uma feature nova que é importante e que, vamos pôr, aí tem aquela questão, né? Vamos pôr, é uma feature importante, o time inteiro trabalhou nisso, só que como você tá de plantão, você tá responsável por ver ali, identificar os problemas. Então, acho que é um peso muito grande ali num período específico, né? O cenário de tecnologia é em constante mudança. Falando de mudanças, lembro-me de como eu fiquei entusiasmado quando uma nova tecnologia foi lançada há 20 anos. Eu fui ingênuo o suficiente para pensar que tudo novo era melhor que a versão antiga. A hype, né? E tem muita gente que escreve aqui para mim e fala, Carol, como identificar a hype, né? Ai, Carol, Flutter vai acabar. Eu sempre vou parar de falar isso porque o Jacob já tá com raiva de mim. Mas toda vez que eu falo de Flutter, tá? Só vou me defender aqui. Eu falo ali, na verdade, eu desmistifico essa questão que o Flutter vai acabar, que é open source, né, galera? Tem comunidade que pode contribuir para isso. Mas tem sempre aquela ansiedade do tipo assim, né? Nossa, a tecnologia vai acabar, nossa, a minha carreira vai mudar. E eu passei por isso em vários momentos da minha carreira e foi muito estressante. Tipo, toda vez que eu tive que mudar um direcionamento, toda vez que eu tive que aprender algo novo, isso meio que faz parte da nossa profissão no sentido de que é uma profissão que você nunca para de estudar, nunca para de aprender. E aí você pode falar, nah, cara, mas todas as profissões são assim. Só que a tecnologia, ela muda muito rápido, é muito diferente, pessoal. Tipo assim, é diferente. Vamos supor, você é um médico da vida, beleza, você tá sempre estudando coisas novas, mas não surge uma coisa do nada, assim, um mês, no outro mês, assim, tipo, não é tão rápido quanto na tecnologia. Então, a gente tá muito mais na linha de frente das coisas que estão acontecendo. Por mais que a tecnologia impacte outras profissões, a gente tá na linha de frente em relação às coisas surgirem e aparecerem muito rápido ali, mudarem muito rápido. Então, lidar com essas mudanças e ter essa maturidade pra entender de fato, assim, o que é pertinente, o que não é pertinente, isso, se você não sabe lidar muito bem com isso pode ser extremamente estressante, pode ser extremamente frustrante, né? E é um ponto que eu entendo que muitas pessoas passam, né? Tipo, cara, essa coisa de estar sempre estudando, aprendendo coisas novas, é estimulante, é legal, né? É legal você estudar, você aprender, só que às vezes tem hora que isso pode te levar no limite também, então tem que tomar muito cuidado com isso e entender o que faz sentido ou não. Eu sempre falo que é legal colocar a cabeça num lugar para não entrar em hype, especialmente no momento que a gente tá hoje de inteligência artificial. Acho que tem muitas pessoas com muito medo de serem substituídas, de ficarem obsoletas, né? Esse sentimento de se sentir obsoleto, ele é muito dolorido, né? E como a tecnologia, ela tá sempre em constante evolução, você sempre tá com aquele sentimento que você tá perdendo alguma coisa. Isso, por si só, já é muito estressante, né? Fora a síndrome do impostor, de você achar que você nunca sabe o suficiente, de você achar que você tá sempre faltando alguma coisa. Então, eu entendo que isso afeta bastante, né? Aí ele fala, a linha de fundo. A maioria dos colegas com mais de 40 anos está experimentando alguns sinais de esgotamento, porque talvez é justamente isso, você levar sempre no limite e você não cuidar disso, em um certo momento isso vai estourar. Muitos deles tentam fazer a transição para funções de gerenciamento, desistindo da codificação, na esperança de que isso reacenda a paixão perdida. Outros continuam pulando de emprego de empresa em empresa, esperando que finalmente encontrem algo bom. Tirar um ano sabático também é uma recomendação comum, mas nem todos podem pagar por isso. Para mim, o objetivo é parar de fazer isso por dinheiro e tratá-lo como um hobby
novamente. Assim como eu comecei, defina meus próprios termos e regras e comece a aproveitar o processo novamente. E aí eu vou falar pra você uma coisa assim, por experiência própria, tá? Porque eu já fui empreendedora, então eu já tive o meu próprio estúdio de jogos. E assim, mesmo que você faça isso por conta própria, acho que aquela frase é interessante, né? Eu acho que é trabalhe com o que você ama e odeie o seu trabalho. É uma coisa nesse sentido, eu esqueci qual que é a frase. Mas, mesmo que você trabalhar com o que você ama, mesmo você tendo o seu próprio negócio, pode ser estressante. E eu vivi isso também com o desenvolvimento de jogos. Não foi as mil maravilhas, né? Apesar de que, cara, foi um dos períodos que eu mais me realizei profissionalmente. Eu tenho muita saudade de voltar a fazer isso. Eu quero fazer isso também, né? Mas acho que todo tipo de abordagem, seja empreender, seja trabalhar aí por hobby, se você realmente levar por hobby, né? Porque se você for levar profissionalmente, você vai ter essas implicações aqui, né? Acho que tem seus prós e contras nesse sentido, né? Agora, o ideal realmente é você ter dinheiro pra você não precisar trabalhar. Mas, cara, vamos ser sinceros que pra atingir esse patamar de você não precisar trabalhar, é muito chão aí pra você chegar lá e ter esse dinheiro todo pra manter o seu padrão de vida, né? Mas eu acho que os pontos que ele trouxe aqui, principalmente em relação ao estresse, aprendizado contínuo e a própria rotina, principalmente do desenvolvimento ágil, eu acho que são os pontos que mais pegam ali pra gente se sentir estressado, pra gente se sentir frustrado, especialmente também quem tá começando, que eu acho que quem mais leva ali tapa na cara nesse sentido das hypes, nesse sentido de ter que aprender, nesse sentido ali de lidar com uma pressão em um momento que às vezes você não tem todo o conhecimento do mundo pra lidar com aquilo de uma forma calma, né? Toda a experiência do mundo pra lidar com aquilo de uma forma calma. Então eu acho que é algo que pode pegar muito pro iniciante e pega quem tem experiência também, porque quando você tem mais experiência, você tem mais responsabilidades, cargo de liderança na engenharia de software não é fácil, mas é sobre isso, galera. Eu queria meio que falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Essa não foi a primeira vez que eu tive burnout, tá? Eu já tive burnout antes trabalhando como freelancer, porque eu novamente comecei a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e eu achei que eu ia dar conta. Em um momento eu não dei conta, tive burnout e foi a pior experiência. Eu realmente, nesse momento aqui, não foi físico, digamos assim, eu não tive a convulsão, mas foi muito mais psicológico e eu pensei em desistir. Acho que foi o pior momento, o que eu realmente pensei em desistir, que eu falei, cara, isso não era pra mim. E olha que curioso, foi justamente quando eu tava começando, porque a minha experiência foi tão ruim, eu não soube lidar com aquilo de tal forma que pra mim eu achei que programação se resumia àquilo. Tipo assim, então é assim, né? Então é estressante, então eu nunca vou dar conta. Então, por experiência própria, se você é iniciante e tá nesse período, tá passando por isso, primeiro, cuida de você. E segundo, entenda que uma experiência pontual não vai resumir a sua carreira, assim como não resumiu pra mim. Então é muito importante a gente conseguir separar as coisas e seguir adiante com responsabilidade, no sentido de dar a atenção necessária pra você, se colocar como prioridade, tá? Eu quero saber o que você achou sobre esse assunto, se você tá passando por esse momento um pouco conturbado, se você tá precisando de ajuda, por favor, busque ajuda. A mensagem que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que você não leve isso com a barriga, que você se coloque como prioridade, entenda que você é a pessoa mais importante desse mundo. E é justamente você que precisa achar isso. Você precisa se achar a pessoa mais importante desse mundo, porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você, né? Esse tem que ser o seu interesse principal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário. Assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo do canal. E esse comentário, ele me deixou com o coração muito quentinho. É o da Paloma Pinheiro. Ela falou assim, ela agradece pelos 300 inscritos. Eu assistindo o vídeo em 2024 e ela chegando aos 300 mil seguidores. Brava demais. Cara, esse comentário, ele me fez muito feliz. Obrigada mesmo. Você fez o meu dia, até compartilhei esse comentário ali nas minhas redes, porque assim, às vezes a gente não tem noção da onde a gente começou. Eu falei justamente sobre não desistir, porque quando eu tava começando ali, quando a Carol começou a gravar os vídeos pro canal, ela não sabia aonde que isso ia dar, sabe? E hoje eu agradeço imensamente por aquela Carol ter dado o primeiro passo, mesmo com uma série de medos, mesmo com uma série de síndrome do impostor na cabeça, mesmo com uma série de limitações. O primeiro passo que ela deu lá foi muito importante para que eu estivesse aqui hoje. E eu só tenho que agradecer para vocês que estão aqui comigo toda semana. Vocês mudaram a minha vida, de verdade. Hoje meu coração fica quentinho porque eu tenho vocês e porque eu tenho esse lugar aqui para cumprir o meu propósito, que é ajudar
com o poder da informação, transformar a vida das pessoas e ter esse tipo de comentário aqui, essa energia. Vocês me energizam todo o vídeo aqui do canal com comentário, com o amor de vocês, e saiba que é muito recíproco. Muito obrigado a cada pessoa que faz parte dessa comunidade, que faz parte da minha vida, porque o Atequita Dev é uma parte muito bonita de mim. Obrigada, galera, de verdade, assim, verdade mesmo. E assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês assistirem aqui no canal. Um desses conteúdos é um vídeo nessa pegada aqui, onde eu falo sobre as principais dificuldades que eu tive na minha carreira como programadora e como eu superei isso. Acho que esse é um vídeo que pode te motivar também, se você tá passando por dificuldades aí. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo e se cuida, hein? Até mais!